Em O Livro dos Espíritos, o eminente codificador da doutrina espírita interroga: como são feitos os espíritos? Como Deus os cria? E os próprios espíritos redarguiram: simples e ignorantes. É muito difícil penetrar no mistério do insondável, chegar à causalidade absoluta, ao movimento inicial. Para todos nós é o grande desafio. Quando os espíritos contestam que Deus nos cria simples e inteligentes, naturalmente é uma emissão de onda, é o psiquismo. Esse psiquismo possui todos os elementos da sua realidade futura. À semelhança de um germe, ele traz embutido em si mesmo a grandiosidade da sua fatalidade futura. Esse psiquismo transita como a força de aglutinação molecular no reino mineral. Depois passa pela experiência vegetal, na qual desenvolve determinados ângulos da sensibilidade, possivelmente um sistema nervoso embrionário. Mais tarde, no período animal, quando mergulha na densa névoa da constituição molecular, das vibrações biológicas, adquire um instinto que ali já está no seu sentido mais profundo, para mais tarde, ao humanizar-se, adquirir a razão. Mas o espírito não se detém na forma organizada da matéria alminal. Ele continua o seu périplo e, ao abandonar o processo das reencarnações, atinge a fase de angelitude, quando chega à plenitude da intuição. É naturalmente uma marcha inexorável que demanda a perfeição. Também uma das grandes proposituras que nos escapam. Assim Deus cria os espíritos. Divaldo, você poderia nos falar um pouco sobre a evolução do princípio inteligente, desde a fase animal passando para a fase hominal? Allan Kardec, na questão 540 de O Livro dos Espíritos, recebe uma bela resposta. O átomo de hoje será o anjo de amanhã. Assim como o anjo de hoje foi o átomo de ontem. Em todas as fases, o ser, o princípio evolutivo, adquire mais experiência, aprimora-se e vai partindo dos estágios primitivos aos estágios de maior elevação. Quando chega no momento da transferência do animal irracional para o estado de humanidade, esse trabalho é feito no mundo espiritual. Os espíritos superiores, eles disseram a Kardec que o princípio inteligente, ele começou a evoluir, ele começou a caminhar desde as camadas, os reinos considerados inferiores da criação. Há um estudo magnífico a respeito do assunto, justamente de Gabriel Delany, no livro A Evolução Anímica, editado pela Federação Espírita Brasileira. É um livro também, um dos melhores que já lemos, um dos melhores que já tivemos oportunidade de ler e de estudar dentro da vasta literatura espírita. A evolução anímica. Os espíritos, dizem os espíritos superiores, que fomos criados simples e ignorantes e estamos fazendo assim a nossa evolução. Como bem escreveu Leon Denis, numa síntese extraordinária, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Vejamos que sequência extraordinária. A alma dorme na pedra, no reino mineral. Sonha no vegetal. Agita-se no animal, no ser irracional. Acorda no homem, conquista a razão. Emmanuel completa:
sublima-se no anjo. Então nós temos: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal, acorda no homem, sublima-se no anjo. Como os espíritos disseram a Kardec em O Livro dos Espíritos, numa outra questão: tudo se encadeia na criação, do átomo ao arcanjo, que por sua vez também já foi átomo. Vejamos que interessante. Tudo se encadeia, do átomo ao arcanjo, que por sua vez também já foi átomo. E sucessivamente, o princípio inteligente, ele vai passando de reino a reino. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino da racionalidade. Ensina André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que é no reino hominal que nós conquistamos, então, a láurea da razão, a possibilidade do pensamento contínuo, a láurea da razão. Há quantos milhões o princípio inteligente, ele vem se desenvolvendo, ele vem acordando essas faculdades latentes. Mas aprendemos também que o Espírito é o princípio inteligente do universo. Ainda não é o Espírito, o princípio inteligente do universo. Porque Deus cria princípios inteligentes. Questão 23. Pode-se dizer que os Espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Questão 76. Aqui estamos falando, e Kardec coloca a nota na questão, não mais do princípio inteligente, criado simples e ignorante, mas do espírito que passou pela evolução, pelo reino mineral, animal, pelas fases iniciais do reino nominal e atinge a idade da razão. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A vida é uma correlação do mundo espiritual e do mundo físico. Por isso André Luiz chamou a sua obra de Evolução em Dois Mundos. Mundo material, mundo espiritual. É dessa correlação que surge o progresso e a evolução dos seres. O mundo espiritual é em aprendizado. Então, o que nos parece que ele coletou os ensinamentos todos que ele já tinha recebido e colocou, dando a eles uma determinada ordem, para que ele pudesse contar para nós a evolução do princípio inteligente através dos milhões de anos da formação de nosso planeta. Então, assim é que o livro relata todos os cuidados que a pleiade de espíritos superiores, comandados por Jesus, acompanhou a evolução do princípio inteligente, acompanhando nos mínimos detalhes, desde as espécies mais elementares da Terra, como bactérias, espécies unicelulares. Isso foi passando desde a formação do planeta por uma variedade enorme, milhares e milhares de variedades de espécies, até chegar na espécie humana. Então, o que o livro faz? O livro relata a construção do corpo espiritual através desses milhões de anos de evolução. Nosso planeta tem cerca de 4,5 bilhões de anos de existência, e a vida certamente tem evoluído no nosso planeta desde pelo menos há 3,5 bilhões de anos, e toda esta epopeia maravilhosa da evolução é relatada nos dois planos. Por quê? Porque no plano espiritual, a pleiade de espíritos superiores comandados por Jesus atua no princípio inteligente para que esse corpo espiritual, que esse princípio inteligente apresenta,
possa se ajustar às numerosas espécies. Na medida então que ele ganha um degrau, ele salta um degrau evolutivo, esse corpo vai adquirindo cada vez maior complexidade, ao mesmo tempo em que ele é um arquivo de todas as experiências vividas pelo princípio inteligente. Então, dessa forma, nós temos um livro que é complexo pela quantidade de informações científicas que toca com várias áreas do conhecimento humano, desde zoologia, botânica, geologia, astronomia, astrofísica, uma variedade enorme, biologia molecular, celular. Mas, além disso, mostra um lado, digamos assim, do critério dos espíritos superiores. Então, no sentido de que todos eles, em nome de Jesus, possam trabalhar em benefício desse princípio inteligente que adquirirá a condição de espírito. Irvênia Prada é médica veterinária formada pela Universidade de São Paulo e considerada uma autoridade mundial na comunidade científica sobre a neuroanatomia animal. Irvênia está ligada a várias entidades que trabalham diretamente com a proteção e defesa dos nossos bichos. É autora dos livros A Alma dos Animais e A Questão Espiritual dos Animais. Em suas obras, Irvênia faz referências detalhadas de outras bibliografias e autores, funcionando também como uma fonte de informações para o aprofundamento dos estudos nesta área. Então, Huxley, um cientista, já teria dito que, de fato, o protoplasma é a base física da vida. Então, a partir da animalidade da célula animal, então o protoplasma é a matéria orgânica que serve de base às primeiras expressões do princípio inteligente na matéria orgânica. Nós vamos ver, então, que vai se estabelecer um processo evolutivo em dois planos, a evolução espiritual e, paralelamente, a evolução orgânica, que vai sendo um espelhamento, um desdobramento do processo evolutivo espiritual. As células são seres inteligentes. Não só André Luiz, aqui no final do slide, em Evolução em Dois Mundos, ele está dizendo no capítulo 5º que as células já são princípios inteligentes encarnados. Ele diz até que as células, como seres vivos com vida própria, elas alternam a sua vivência no plano físico e no plano espiritual. Do que eu acabei concluindo que o processo encarnatório começa a nível celular, uma vez que o princípio inteligente, ele organiza a célula, ele se manifesta organicamente na matéria na célula e desencarna dessa célula e torna a se acoplar em outra célula, né? Se você pegar o livro dos Espíritos, questão 540, lá está escrita a seguinte frase, que a nossa evolução, a evolução do princípio inteligente se faz do átomo ao arcanjo. Isso significa dizer que aquele ser que é criado simples e ignorante, através do princípio inteligente, ele vai estagiando na matéria, ele vai influenciando a matéria, desde o comportamento do átomo até todos os corpos que vão nessa sequência evolutiva que nós não sabemos qual é. Eu não posso dizer para vocês, por exemplo, se da lagartixa vai para jacaré, se do gato vai para tigre, né? A gente não tem essa informação dentro da obra espírita, qual é a sequência de estágios do princípio inteligente nos diferentes corpos da matéria. Então, é sim, a questão 606A e 607 do Livro dos Espíritos, elas são muito esclarecedoras. Na 606A, Kardec pergunta se a inteligência dos animais e a inteligência do homem emanam de um mesmo princípio, ou seja, do princípio espiritual e inteligente. A resposta é taxativa, sim. No homem, ela passou por uma elaboração que a eleva acima dos brutos, né, a expressão que se usava naquela época. E na 607, Kardec pergunta se o espírito humano, se o homem encarnado agora, se esse espírito já estagiou na chamada fieira animal. Então a resposta também é taxativa, sim. Esse período, esses estágios anteriores ao período humano, ele se faz na chamada fieira animal, né? Então nós podemos entender que a estrutura da doutrina espírita e o seu conteúdo, elas nos levam ao conceito de que o princípio inteligente vai influenciando a matéria, estagiando na matéria nos diferentes níveis evolutivos. Nós entendemos que através dos evos nós vamos evoluindo
E isto fez com que os espíritos respondessem a Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, que tudo se encadeia no universo, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou estagiando pelo átomo. Mas o átomo primitivo não é o hidrogênio 1 da tabela de Dmitri Mendeleev. O átomo primitivo é a menor partícula da matéria primitiva, do fluido universal, como chamou Kardec, da substância, como chamou Aristóteles. E deste modo, tudo se encadeia desde esses começos mais longevos, mais prístinos, mais distantes, até o arcanjo, que também já passou por essa experiência. Estou com dificuldades para entender a questão 607 de O Livro dos Espíritos. Jorge, poderia explicar o que é princípio inteligente e sobre a evolução até a sua individualização e a criação do espírito? A primeira questão a se fazer é a conceituação. Como é que a gente conceitua isso, não é? Nós temos algumas percepções dentro da obra doutrinária de que Deus, ao criar a vida, ele criou duas coisas. Ele criou um princípio material, que é toda a matéria que existe, todos os corpos, tudo aquilo, todos os corpos, os átomos, as moléculas que constituem a matéria, isso está dentro do princípio material. E dentro do princípio material também está uma segunda coisa. A segunda coisa são os fluidos. Então, todas as espécies de fluidos, todas as energias que as pessoas cursam de umas para as outras, são formas diferenciadas de matéria, mas tudo isso está no princípio material. E do outro lado, assim como a gente tem o princípio material, nós temos do outro lado o princípio espiritual, que é a parte que anima a matéria, a parte que dá a condição de despertamento dessa matéria para a evolução, é a parte que efetivamente tem o dom de evoluir, tem o dom de se transformar, de crescer. Segundo aquilo que as obras espíritas apresentam, e aí a gente tem como grande base para essa questão o Livro dos Espíritos, nas questões próximas à questão 540, até o término dessa parte, que é a questão 613, nesse pedaço do Livro dos Espíritos, que fala sobre a missão dos espíritos e esse mecanismo de evolução, nós vamos ver que há um longo mecanismo de transformação sucessiva, no qual os princípios inteligentes vão experimentando cada vez em corpos mais complexos, a ponto de repente, eles alcançarem a condição de terem consciência sobre si próprios. No mundo espiritual, o DNA dos animais são trabalhados para que, quando eles voltem para uma nova encarnação, eles tragam um DNA modificado. Então, quando eles se assentam no material genético, eles não conseguem se agasalhar no material genético do pai e da mãe e, pum, promove uma mutação. Aí nasce um animalzinho que tem uma característica que seus pais não tinham. Essa mutação seria provocada no sentido de impulsionar a evolução. E foi assim, nesse pequenino fenômeno de miudamente dar-se o processo de mutação, que os princípios espirituais, ou princípio inteligente, como a gente queira rotular, eles vieram promovendo a sua transformação sucessiva até alcançarem a condição que a gente conhece. Quando a gente começa a estudar a história, aí você vê os pitecantrópodes, naquele período de formação da espécie humana, e naquele período, a nossa mão era uma mão onde o polegar não fazia oposição aos 4 dedos. Nossos dedos eram mais ou menos assim. E aí a mutação foi promovendo o afastamento desse dedo dos outros. Coisa besta, né? O que tem a ver um dedo em relação aos outros? Mas esse dedo, em oposição aos outros 4, promoveu uma habilidade para a mão humana que é extraordinária. Então, os antropóides, que são aqueles que têm o polegar opositor aos 4 dedos, eles têm uma habilidade de manuseio de ferramentas, de fazer as coisas, muito significativa, porque as mutações impulsionaram esse dedo noutra direção. E é assim, nesse longo período muito lento,
que os espíritos superiores vão promovendo a evolução desse princípio espiritual para que ele vá mutando e vai aumentando a sua condição de raciocínio. Jorge, minha filha me perguntou se o princípio inteligente está estejando na matéria de forma inerte, nos móveis, nos objetos, nos livros, nas roupas e etc. Se os princípios inteligentes estagiam nos átomos e todo o planeta é formado de átomo, então o princípio inteligente está em tudo. É correto pensar assim? Surpreendentemente, sim. A vida é muito mais majestosa do que nós imaginamos. Se nós realmente consideramos que os princípios inteligentes atuam no reino mineral, nos átomos, você pode considerar que toda a constituição de matéria é composta de um princípio inteligente ainda desconhecedor de muitas coisas. Por isso que o espírito é criado simples e ignorante. No átomo de hidrogênio, que ele só tem um elétron e um próton para tomar conta, ele tem somente isso para fazer. Mas se você pegar um átomo de urânio com 92 prótons e toda a complexidade das várias órbitas que ele tem que cuidar, já é um princípio inteligente mais estruturado, mais evoluído. E se você for pensar na matéria em todas as condições, aí você vai ver a majestade da criação. Deus é o soberano Senhor do universo. Todo o universo louva o Senhor. Toda a matéria possui substâncias aonde o princípio espiritual, o princípio inteligente está atuando. Mas é lógico que a gente está falando, não está dizendo com isso que o copo tem vida, que as coisas têm vida. Não. O princípio inteligente que habita, que experimenta naqueles átomos é que está crescendo nas moléculas, ele está aprendendo nas moléculas. Mas não se pode dizer que o copo caiu da mesa e quebrou, pronto, o copo desencarnou. Não, aí não faz sentido. Aí você vai até nível de moléculas, mas ele não tem uma estrutura de corpo. A estrutura de corpo, de vida, no sentido orgânico, vai acontecer a partir do momento que as células são criadas. Copo não tem célula, portanto, não possui um princípio inteligente associado à forma viva. O copo não vive, mas os átomos possuem princípios inteligentes. Mas quando você pega um ser vivo, você pega um animal qualquer, o animal possui um princípio espiritual ligado a ele, que experimenta da forma que ele tem, e nas suas células, eu também tenho princípios inteligentes experimentando nas células do animal. E nas moléculas que constituem as células desse animal, eu também tenho princípios espirituais. E nos átomos que constituem as células, nos átomos que constituem as moléculas das células desse animal, também existe outro. Esse é o universo maravilhoso que estamos inseridos. Isso é só o planeta Terra. Agora levanta os olhos e imagina o universo infinito. Esse é o Criador a quem servimos. Esse é o soberano Senhor do universo que fez essa obra gigantesca. O nome da obra é Evolução em Dois Mundos. A obra diz que evolui aqui e evolui lá. Lá e aqui, aqui, lá e aqui, aqui, lá. E aí a evolução se dá no mundo espiritual e no mundo corporal. Como que acontece? Eu pego um determinado animal aqui, qualquer um que seja, e digo, precisamos melhorar esse animal geneticamente para que ele consiga promover um processo evolutivo. Só que ele tem um determinado genoma. Quando esse animal desencarna, eu vou tratar o genoma dele no mundo espiritual. Eu vou pegar esse animal e vou fazer um grande processo de modificação genética para que ele, no mundo espiritual, comece a apresentar características físicas, entre aspas, no perispírito dele, né, no protoforma desse princípio espiritual, que dá a ele uma condição diferente. Olha, vamos desenvolver o bico, vamos desenvolver as asas, vamos aumentar o tamanho da pata. E aí eles vão trabalhando esse animal para que ele apresente uma conformação um pouco diferente daquela que ele tinha quando encarnado. O que é que vai acontecer quando esse indivíduo voltar a reencarnar?
ele vai trazer uma tendência de empurrar o material genético para que ele apresente uma característica que ele não tinha anteriormente. Aí surge a mutação, ou seja, ele recebe o material genético de seu pai e sua mãe, mas ele é uma mesma espécie, só que com alterações modificadas. Ele teve um melhoramento no perispírito lá, chamado protoforma, porque é animal, e quando ele vai reencarnar, ele recebe material genético e ele produz uma mutação. Aí o animal nasce um pouquinho diferente. E desse pouquinho em pouquinho, que são pequeninos saltos, vai promovendo a evolução das espécies. Somos criados simples e ignorantes, como princípios espirituais. E depois, quando vamos atingir o estado, depois da individualização desse princípio espiritual, depois de milênios e milênios de processamento, Samuel, Ana, quando a gente vai chegar ao estado de espírito formado, em que vamos adquirir a razão, em que nós passamos nos laboratórios da espiritualidade durante milênios também, é o chamado elo perdido de Darwin, né? Que a gente não sabia onde é que estava, onde é que é esse elo, não é aqui, é no plano espiritual, em que a gente vai receber a razão como uma conquista dos pródromos anteriores, das etapas anteriores da evolução. Desde quando, no dizer de Leon Denis, tomado da sabedoria espiritualista, a alma dorme no mineral, ela remexe no vegetal, sonha no animal e acorda no mineral, não é? Olha só, esse aí que latiu, ele é um animal ainda irracional, que gracinha, mas é um filho de Deus. E merece todo o nosso carinho, nosso respeito. A gente está aprendendo muito com eles, inclusive, que eles ensinam muito para nós, né? E a pergunta que eu gostaria de fazer ainda em cima disso aí, e por quê? Por que nós não fomos criados prontos? A pergunta é muito boa. Né? Por que a necessidade de ser criado simples e ter que passar por todo um caminho? Por que já não foi feita uma coisa pronta, já perfeitinha, já trabalho todo pronto? O que vocês acham, gente? Deus cria sempre. Se Deus já criasse uma coisa pronta, né? Já estaria pronto, não precisaria ficar criando sempre. Né? Ficaria criando, ou seja, não faria sentido nem a própria existência de Deus. Começa pelo átomo, reino mineral, depois vai para o reino vegetal, passa para adquirir as experiências que são necessárias ali, ainda como princípio espiritual, depois iria para o reino animal. Mas para por aí? Não. Aí ele vai seguir a evolução. O que os espíritos colocam? Allan Kardec pergunta para eles. Podemos classificar, não é, os seres como em 3 reinos, quer dizer, a criação em 3 reinos? Ou podemos considerar um 4º reino? É uma pergunta do Livro dos Espíritos. Então, o hominal seria o 4º reino. Eles colocam no terreno moral, pode-se considerar o homem como sendo um 4º reino. Mas Jesus veio anunciar um outro reino. O angelical. Então nós teríamos um 5º reino dentro do processo evolutivo, correto? Agora, para chegar lá, e passa por tudo isso, a questão do livre-arbítrio, das escolhas, do mérito pelo esforço, né? Essa coisa toda que a gente vai vendo. Foi discutido anteriormente que o espírito é o princípio inteligente do universo. E que nós espíritos com E maiúsculo somos individualizações desse princípio inteligente. Então todo esse processo evolutivo, toda essa passagem desse princípio pelos reinos do meu ponto de vista, aos poucos, gradativamente, de milhares de anos, vai se tornando cada vez mais individualizado até centrar-se no que nós conhecemos hoje como homem racional, com inteligência, com livre-arbítrio, com consciência de si mesmo. Então todo esse processo do átomo, o reino mineral, vegetal, né, e até o homem, é o processo de individualização do princípio inteligente. Por isso que a inteligência vai se aprimorando. As plantas já têm um certo instinto, as plantas buscam o sol, né, nascem os animais também têm uma certa a inteligência deles, a liberdade que eles têm de ação é restrita aos atos da vida material, está dito no Livro dos Espíritos, e a inteligência vem se completando cada vez mais no estado em que nós nos encontramos, no estado do homem, né? Joana de Anjos coloca sensação no vegetal, e aí a gente vê a questão já no animal, um avanço, né, dessa sensação, que é onde aparece o instinto. O instinto.
Vamos falar de evolução. Princípio inteligente, que não tem nada a ver com princípio vital, tá? Princípio inteligente, princípio espiritual ou mônada, sinônimos. O princípio inteligente anima o mineral, anima o vegetal, anima o animal. Quando ele está no animal, ele já superou o reino mineral e o reino vegetal. Significa o quê? Evoluiu. Só chegou no animal o princípio inteligente que passou pelo mineral e pela planta e pelo vegetal. Deu uma ideia? Então ele evoluiu. Por que ele evoluiu? Porque nas espécies animais, dependendo da espécie, mas em todas elas você vai ver uma complexidade orgânica. Você vai ver na evolução, aprimoramento. Em cada espécie, o princípio inteligente automatiza alguma coisa. Por que precisa disso? Para constituir os centros de força que vão deixar o perispírito surgir. Sem perispírito, o espírito não podia tomar um corpo e encarnar para depois reencarnar. Ele precisa do mediador, é o perispírito. Então a gente diz assim em síntese, os reinos mineral, vegetal, animal, em processo crescente de possibilidades, de evolução de possibilidades, de expansão de potências, ele constitui as estruturas essenciais do perispírito, para que o perispírito depois no homem possa reger inteligentemente e em fluxo constante órgãos e sistemas. Órgãos e sistemas. Que coisa maravilhosa. Olha a obra do Criador. Sim, a obra do Criador. E a gente está aprendendo a reconhecer isso agora, depois de mais de 2000 anos do Evangelho, com a chegada da doutrina espírita, que é uma ciência que moldura aquilo que Jesus teve que dizer por parábolas, porque a gente não tinha despertamento mental para isso. Então, eu estou começando uma nova era. Você já imaginou como é que vai ser a regeneração? Com base nisso tudo? Então, é por aí. Questão referente à nossa essência, à nossa própria natureza. Né? Como diz o Velho Testamento, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E qual semelhança é essa? É física? Né? É que tipo de semelhança? Na verdade, como diz Jesus em João, Deus é Espírito, João 4:24. Deus é Espírito e em Espírito e matéria, Espírito e matéria como aqui, em Espírito e verdade, hão de adorá-lo aqueles que verdadeiramente o adoram. Então, se Deus é Espírito, nós fomos criados à sua semelhança, somos Espíritos. Muito simplesmente, né? Ou como disse Jesus, lembrando do Velho Testamento, do Salmo 82, já não vos disseram, sois deuses? Então, é a nossa natureza divina. Não é nisso que nós nos assemelhamos a Deus. É nisso que somos feitos à sua imagem. Não a imagem no sentido humano, né? Mas espiritualmente. Como nós não conhecemos a natureza íntima de Deus e também não a conhecemos em relação ao Espírito, né? Então nós não podemos falar muito em termos de imagem. Mas o texto bíblico se refere a isso, né? Então, vamos falar do Espírito em si. Mas para falar do Espírito, eu tenho que falar do princípio inteligente, porque senão eu vou começar a história do meio para o fim. Então, eu quero começar realmente no começo, né? Então, o que é que Deus criou? Deus criou dois princípios. O que é um princípio? Né? Do ponto de vista filosófico, um princípio é aquilo que faz com que uma coisa seja o que ela é. Né? É a essência. Deus criou duas essências. Deus não criou as coisas, nem os seres espirituais. Ele criou um princípio inteligente e um princípio material.
desse princípio inteligente, né, vem a inteligência como nós a conhecemos. O princípio inteligente é a fonte da inteligência. E vice-versa. Né? A fonte da inteligência é de onde nós tiramos a nossa própria inteligência. E o princípio material, da mesma forma, é de onde advém a matéria como nós a conhecemos. Mas ela não começa como nós a conhecemos. Ela começa no átomo desconhecido pelo homem. E aí nós vemos que esse ser, essa essência e o ser individualizado, em verdade, são uma única coisa. Ou seja, o espírito, enquanto individualidade, é um produto da evolução do princípio inteligente. Nós somos um produto da evolução do princípio inteligente. Nós já fomos esse princípio inteligente na condição de mônadas. Nós vamos estudar hoje no curso de filosofia as mônadas, né? Exatamente nesse sentido. E passamos por inúmeras etapas, desenvolvendo potencialidades intrínsecas até chegarmos a ser o que somos hoje. Que ainda não é o ser final. Ainda não, isso que nós somos hoje, né, ainda não tem o acabamento final. Aliás, está muito longe do final da caminhada. Nada na natureza se faz por transição brusca. Então, foi isso que falamos. Né? Somos produto da evolução. Evolução que demandou inúmeras etapas. E outras tantas etapas virão pela frente. Mas nós passamos na Terra, né, por etapas bem distintas. Os reinos da natureza, eles representam estágios de maior ou menor desenvolvimento do princípio inteligente. Se pensarmos no reino mineral, por exemplo, princípio inteligente, quer dizer que tem princípio inteligente na pedra, na rocha, na terra, né? Que história é essa? Quando a gente vai estudar no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, lá há uma informação do André Luiz muito singela, muito ampassante, que nos ajuda a entender, né, como se dá essa passagem do princípio inteligente do reino mineral. O princípio inteligente é aquele ser criado por Deus. Mas, para chegar às culminâncias da sua evolução, ele precisa estar no contato com a matéria. E o contato com a matéria implica no uso dessa matéria enquanto corpo, não é? Seja o corpo sutil, seja o corpo grosseiro, que é esse corpo externo, né, que nós temos aqui. Então, o princípio inteligente é isso, ele vai passando por essas etapas até que nos confins do reino animal, o princípio inteligente vai até o reino animal, nos confins do reino animal. Os confins do reino animal estão muito próximos, né, da primeira, digamos assim, da primeira faixa do reino nominal. Como disse, os primeiros homens mal se diferenciavam dos animais. Então isso é que mostra também que a natureza não dá saltos. Né? Ele não sai do reino animal, o princípio inteligente não sai do reino animal e já aparece como um homem feito, inteligente, com livre-arbítrio, já falando. Não. Né? O espírito encarna num corpo animal. Era preciso haver um ser de transição na Terra. Os chamados hominídeos, né, ou os antropóides, eram um ser de transição, que os espíritos trabalharam na natureza e deixaram pronto com um corpo muito próximo do corpo humano. Aí o que é que acontece? Surgem os primeiros espíritos, através desses seres de transição, né, desses seres ponte entre o reino animal e o reino nominal.
Então, nessa evolução aí, o princípio inteligente veio animando todos os animais. Todos esses animais aí que tem, grilo, gafanhoto, percevejo, caranguejo, minhoca, esses bichos aí, esponja do mar, tubarão, sapo, cobra, tudo tem princípio inteligente. Pulga, bactéria. Tem, na bactéria tem. Princípio inteligente. Agora, você não fica com nojo do corpo do bicho. Porque o princípio inteligente não é o corpo, ele está usando o corpo para progredir. E o corpo está usando o princípio inteligente para progredir materialmente também. A matéria do corpo humano é a matéria mais avançada que tem de fluido cósmico. Que o nosso corpo é fluido cósmico. Que progrediu até chegar aqui, no corpo. Graças ao princípio inteligente que usou. Quer dizer, o princípio inteligente encarna no fluido cósmico e forma um corpo de um bicho aí e tal, e vai, vive um tempo, desencarna. Agora, então vamos voltar para o princípio inteligente. Aqui nos peixes, o princípio inteligente, porque eu estava falando do corpo, agora eu vou falar do princípio inteligente. Aqui nos peixes, o princípio inteligente passou a se chamar alma. Agora, qual que é a diferença entre alma e o princípio inteligente anterior? É que daqui para frente, o princípio inteligente é muito mais avançado. E o corpo também. Tanto que o corpo, a separação corporal dos animais, dos animais superiores e dos animais inferiores, a separação é, aqui nos peixes, é que peixe é o primeiro animal da escala evolutiva que tem a glândula epífise. E a epífise é a glândula da vida. Descartes falava que era a glândula da alma. Hoje em dia a ciência sabe que é a glândula das glândulas. É a principal e a mais importante de todas as glândulas, chamada glândula pineal ou epífise, que é a glândula da espiritualidade.